é conhecido já de um bom tempo, né, que a gente conhece ele, a sua índole, o seu caráter. Vamos receber o presbítero Rodrigo com a salva de palma para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero externar a minha gratidão de poder retornar a esta casa de adoração ao nosso Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Auleandro, da sua esposa, dos seus filhos, que sempre estão engajados na obra do Senhor. Isso é muito bonito e muito lindo de se ver na casa do Senhor. Eu quero também estender o meu abraço ao irmão Adriano, ao Isaac e ao Lucas. Nós nos conhecemos além da igreja e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Que os irmãos possam estar intercedendo neste momento pela minha vida, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Vamos, antes de abrir a palavra do Senhor, irmãos, eu estou concluindo a minha faculdade teológica. É um sonho que eu nutri no meu coração desde o dia em que aceitei a Jesus, e eu dizia que me capacitaria para poder ministrar a palavra do Senhor. Então, ao longo desses 16 anos, nós estamos agora nesse semestre concluindo a nossa faculdade teológica, e na faculdade teológica eu descobri que você não aprende teologia, e isso foi um choque para mim muito grande, porque eu achei que eu iria sair de lá sabendo tudo e conhecendo tudo sobre Deus, mas nas primeiras aulas eu fui orientado de que você não aprende totalmente a teologia, porque aprender tudo sobre Deus é impossível à mente do ser humano. Então o que nós aprendemos são recortes dos pais da igreja e de todos os outros teólogos antes da gente, que contribuíram para que a gente pudesse estar sendo instruído na palavra do Senhor. E um teólogo, ele só pode ser considerado um teólogo se ele tiver escrito algum conteúdo teológico, e Deus tem colocado no meu coração e no coração da minha esposa, está produzindo conteúdo teológico. Nós temos o nosso primeiro trabalho, que é sobre o legado da igreja. É um livro simples, mas todo ornamentado dentro das normas da BNT, nós mesmos que produzimos, e aqui nós falamos sobre o maior legado da igreja do Senhor na nossa geração. Aquilo que o Senhor ainda iniciou no seu ministério público, transferiu para a igreja, ainda hoje é e continua sendo o maior legado da igreja. Então aqui você aprende a resolver ou a desenvolver aquilo que nós chamamos de o legado da igreja. Deus, na criação, ele teve alguns desafios, e o primeiro desafio de Deus está registrado em Gênesis 1, verso 2. A Bíblia Sagrada diz que a terra, ela estava sem forma, vazia, havia trevas e um abismo fazia separação. Hoje nós não precisamos mais criar coisa alguma, mas esse mesmo desafio foi transferido a cada ser humano presente aqui nesta noite, quando não mais criamos nada, mas está no coração do homem. O coração do homem sem Cristo, ele está sem forma, ele está vazio, ele está em trevas e ele está separado de Deus. Então aqui você aprende a resolver todos esses desafios, amém? Eu só tenho 5 exemplares, Deus tem sido muito misericordioso com a gente, custa apenas R$10, você pode pagar em espécie ou em Pix, ou então você pode colocar na conta do pastor Leandro, que ele paga em nome de Jesus, amém? É uma brincadeira, meus irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Aleluia. Glória a Deus. Meu soldado, tu tem um fundo aí baixinho? Tem um fundo musical baixinho aí? Se tiver, pode me ajudar. Só baixinho mesmo, dá certo. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, o verso de número 30. Glória a Deus. Nós faremos aqui uma leitura
um pouco mais extensa, mas necessário para compreendermos o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Todos acharam? Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego e em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e os pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: O Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Podem sentar, glorificando ao bendito nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, é bem verdade que nós não lemos o texto, tema dessa campanha, mas o Senhor colocou no meu coração algo surpreendente sobre esta campanha e principalmente sobre os altares das quais o Senhor havia visitado desde a antiguidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que existiam vários tipos de altares, e esses altares eles iam sendo edificados pelos homens que buscavam a presença de Deus. Os altares, bem antes, eles tinham alguns significados. Alguns altares serviam para adoração ao Senhor. Outros altares serviam para demarcar o lugar onde 2 pessoas, na presença do Todo-Poderoso, faziam acordos, e a testemunha daquele acordo era o nosso Deus único e verdadeiro. Quando olhamos para todas as eras da igreja e da história da nação de Israel, nós vemos que vários altares eles foram edificados, ainda na pré-história. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 8, nós vamos ver que lá em 8:20, Noé, depois que sai da arca do Senhor, depois que ele sai da arca e ele está no Monte Ararat, a primeira coisa que Noé faz é levantar e edificar um altar e adorar a quem? Ao Senhor. Ali ele levanta um altar de holocausto, de sacrifício, e ali ele faz um sacrifício de adoração ao Senhor, em gratidão de como o Senhor havia preservado a ele e a família dele do dilúvio. Quando nós olhamos não mais para a pré-história, mas chegando agora na história,
em Gênesis capítulo 12, lá pelo verso 10, nós vamos ver que Abraão, um dos principais patriarcas chamados por Deus da terra de Ur, ele vai levantar um altar também, e naquele instante que ele levanta o altar, é porque Deus apareceu a ele, lhe fez promessas, e agora recebendo a promessa, em gratidão da promessa que havia recebido, ele levanta um altar de adoração ao Senhor. Aos seus descendentes, todos eles também levantaram grandes altares. Isaac levantou altar, Jacó ou Israel levantou altar, e ao longo de toda a história da nação dos hebreus, nós vemos altares edificados, e até hoje, aqui em Pacajus, está aqui um altar que foi edificado para adoração ao nosso Deus. O altar é o único do mais importante lugar que há na face da terra. Há quem diga que os presidentes que ocupam as cadeiras nos seus palácios da alvorada estão num lugar muito importante. Sim, é um lugar muito importante, mas não chega a ser mais importante do que este altar em qual nós estamos pisando. Porque o homem que está no Planalto, ele representa somente os homens que o escolheram, mas aquele que está fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso não está representando homens, mas está representando Deus. Portanto, nesta noite, quando você ver um homem subindo da parte de Deus neste altar, saiba que ele não é um representante de um ministério, ele não é um representante de um pastor, ele não é representante de uma nação, mas ele é representante do céu. Portanto, Deus fala através dos homens de Deus. Louvado seja, engrandecido ao bendito nome de Jesus. Quando nós chegamos agora na era dos monarcas, falamos do período pré-histórico, porque a nação ou a história contada, ela está dividida em duas eras. A primeira era é a da pré-história, pois até o capítulo 11 de Gênesis nós vemos que não havia o advento da escrita. Portanto, tudo que está registrado até o capítulo 11 de Gênesis ainda era transferido para as gerações futuras de forma oral. Então o avô contava para o filho, e o filho contava para o neto, e sucessivamente se passava-se as histórias, porque não havia arquivos, não havia registros. Só que quando nós chegamos agora na época de Abraão, agora não, a escrita já tinha sido inventada, e portanto agora passou-se a registrar aquilo que nós conhecemos. Então, de forma muito compilada e organizada, Esdras é quem vai reunir o cânon bíblico, quando eles estão na grande sinagoga, na época do cativeiro babilônico. Você tem agora aquilo que muitos homens suaram muitos dias para poder colocar sobre a sua mão de forma muito organizada, e nós parecemos que não fazemos caso algum desta palavra, porque ela está agora de uma maneira tão compreensível como não tivesse antes. Você tem um privilégio, assim como eu tenho um privilégio, de buscar conhecimento nesta palavra de forma organizada, porque tudo que o Senhor estabeleceu está aqui nesses 66 livros, que é a Bíblia Sagrada. Quando passando-se a era da pré-história, passando a era dos patriarcas, passando agora a era dos juízes, chegando agora na época da monarquia, todas essas são fases da história de Israel. Nós chegamos no capítulo 18 do livro de Reis, o primeiro livro de Reis. Por que eu estou falando do livro de Reis? O livro de Reis vai registrar um dos piores momentos da nação de Israel, ou um dos mais sombrios da nação de Israel. Ele fala que Acabe vai assumir o trono, e quando Acabe assume o trono, Acabe vai ter uma ideia de copiar aquilo que os pais deles ou os reis antes dele fizeram. Eles começaram, a exemplo de Salomão, se relacionar com outras mulheres, e essas mulheres elas traziam para a nação alguns dos cultos das quais Deus não havia permitido que se houvesse em Israel. Isso se dá por conta do tempo em que eles estão agora na terra prometida. Eles se esquecem de Deuteronômio capítulo 7, verso 8, a qual Deus, por observância da palavra, dizia a eles que eles não poderiam de maneira nenhuma se esquecer da palavra, mas eles deveriam guardar a palavra no seu coração. Mas o tempo passa e eles não guardam mais a palavra no coração deles. E porque não guardam mais a palavra no coração deles, eles começam a confiar em acordos políticos, em relações exteriores, do que na mão do Todo-Poderoso. Quando Acabe
Acabe toma uma das mulheres mais ruins registrada na Bíblia Sagrada, que chega a ser mencionada como um mau exemplo lá no livro de Apocalipse. Ele vai tomar a Jezabel por sua esposa. Jezabel, ela era princesa dos Sidônios. Não só princesa dos Sidônios, mas ela era também uma das sacerdotisas de Baal. E quando ele toma ela por esposa, agora ela traz para dentro de Baal, para dentro de Israel, um culto denominado ao culto de Baal. Só que essa mulher, ela consegue fazer uma coisa ainda muito mais ruim do que nós estamos imaginando. Ela não só casa-se com ele, e ela não só tem um domínio sobre ele, mas ela tem domínio sobre todo o império. E nós vemos por que ela tem domínio sobre todo o império, e por que também Acabe não tem coragem de contrariar esta mulher. Quando você olha para 1 Reis, capítulo 21, você vê que ele faz algo que nenhum rei fez o que ele fez. A Bíblia Sagrada diz que ele vendeu o seu reinado. Ela não poderia estar sentada no lugar dele, porque não era costume dos hebreus serem reinado por mulheres. Mas ele estava lá só como alguém que só reproduzia aquilo que ela estava querendo que ele fizesse. Então esse é um dos piores períodos da nação de Israel. Porque quando ela introduz o culto a Baal dentro de Israel, a nação agora passa a adorar a outros deuses. E isso faz com que aconteça um culto idólatra em Israel. A idolatria, por sua vez, ela traz para dentro da nação consequências muito desastrosas. Porque agora eles estão não mais só sendo idólatras, mas eles também estão apostatando da fé. Há uma apostasia tomando conta da nação de Israel. E a apostasia significa desvio daquilo que é verdadeiro para aquilo que é errado. Ou então, abandono da fé verdadeira para uma fé errada. E quando eles se apostatam, eles perdem toda a sua identidade. A identidade deles era como a identidade dos patriarcas. Mas agora, eles não têm mais essa identidade. Por quê? Porque a idolatria havia feito eles apostatarem. Portanto, eles agora perderam a sua identidade, que era semelhante à identidade dos homens de Deus. Mas sempre como há em todo momento na face da terra, sobre a história da humanidade, quando a humanidade se entrega aos seus pecados, Deus levanta um homem de Deus para trazer uma advertência para a nação, conduzindo de novo a nação a um caminho de verdade, a um caminho de reconciliação, a um caminho que agrade ao Deus Todo-Poderoso. Israel está entregue a uma idolatria, e Deus vai levantar um homem, e quando este homem é levantado, ele desenvolve o seu ministério profético. Perceba que Elias é levantado, e quando ele é levantado para ministrar e para denunciar, coisa que não estamos vendo mais nos nossos dias. São profetas que denunciam o pecado, são profetas que com a sua própria vida sustentam a palavra que estão profetizando, e são profetas que levem ao povo ao arrependimento, mas não só levar o povo ao arrependimento, conduzir o povo a ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Todo aquele que se levanta dizendo que é profeta de Deus não pode ser considerado profeta de Deus até que a palavra que saia da sua boca se cumpra na vida de alguém em qual ele entregou alguma profecia. Quer conhecer um profeta? Para ele ser chamado de profeta, aquilo que ele diz tem que ter se cumprido na vida de alguém. Porque estão cheios de profetas nas redes sociais e nós não vemos cumprimento, nós não sabemos como é a vida e nós não conhecemos como é a sua fidelidade com o Senhor. Mas nesta noite eu vim lhe dizer que Deus está levantando nesta geração um sacerdócio original, um sacerdócio que agrada ao Senhor, um sacerdócio que ainda ouve o céu e libera a palavra na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Elias começa a profetizar e a desenvolver o seu ministério, perceba que Elias, ele vem de uma cidade que geograficamente, quando estudamos história e geografia bíblica, Tisbe é tão insignificante que alguns mapas geográficos não apresentam a cidade de Tisbe.
Uma cidade pequena, com um homem tão grande vivendo sobre ela, que ainda não conhece a sua grandeza. Só a grandeza de Elias só é desenvolvida depois que o Senhor o levanta e o chama ao cenário nacional. Quantas pessoas nesta noite aqui podem estar sendo levantadas nesta noite para um cenário muito maior daquele que você está acostumado a viver? Eu tenho certeza que Elias, naquela cidadezinha pequena, era um homem que agradava tanto a Deus, que quando Deus olhou para a terra e viu tudo corrompido, ele disse: ali está Elias de Tisbe me servindo, e portanto é ele que eu vou levantar. Não ache insignificante o teu trabalho, ou não duvide de que Deus está enxergando a tua fidelidade, porque na hora certa ele contará com você e te levantará sobre a face da terra. Porque o que está faltando nesta geração ainda são homens fiéis e verdadeiros diante da presença do Senhor. Oh, glória a Deus! Meu Deus! O ministério profético, ele era muito conhecido no Antigo Testamento, ainda porque nós olhamos para o profeta Samuel. A Bíblia Sagrada diz que nenhuma das palavras que saíram da boca do profeta Samuel não se cumpriram, ou caíram por terra. Tudo aquilo que o profeta Samuel dizia se cumpria. Eu posso até imaginar, pastor Leandro, o profeta Samuel lá em casa tomando café e dizendo alguma coisa, e eu anotando, esperando o dia que iria acontecer. Mas nestes dias nós não vemos mais profetas com esta tal convicção. Mas eu ainda creio que o ministério profético, ele não se encerrou, porque o Espírito Santo de Deus ainda está sobre as nossas vidas, e um dia ele voltará a falar aos nossos corações. Oh, glória a Deus! Elias possivelmente seja um dos profetas que passaram pela escola de profetas. Quando nós olhamos para o ministério profético, nós vemos que Samuel implanta dentro de Jerusalém a escola profética. Existia uma escola de profeta naqueles dias, e não se espante, porque o que o profeta Samuel fazia não era uma fábrica de profetas. Samuel não estava lá noite e dia ensinando aqueles homens vocacionados ao santo ministério a profetizarem coisas das quais eles estavam decorando. Não, o que Samuel estava fazendo na escola dos profetas era ensinando eles ao propósito divino, aos atributos divinos e às características divinas, para que quando eles, diante desse conhecimento, fossem levantados por Deus, começassem a profetizar. Muitos profetas saíram das escolas de profetas. Existiam pelo menos em Israel 4 escolas proféticas muito famosas. Uma delas está em Gilgal, que é onde Samuel ele vai levantar aquela escola naquele lugar. A outra está em Betel, a outra está em Jericó, e a outra está onde? Ela está lá no Rio Jordão. Quando você olha para o livro do 2 Reis, capítulo 1, você vai ver que Elias e Samuel estão passeando de mão dadas, e ele está fazendo questão de dizer: este aqui é o meu sucessor. E a escola de profetas estão olhando para Eliseu. Por que olhando para Eliseu? Porque Eliseu não participou da escola de profetas. Ele foi um profeta chamado do campo quando ninguém esperava. Todos estavam na classe de aula esperando Deus levantar, mas Deus não levantou, porque Deus ainda levanta pessoas sem credenciais, sem parentesco familiar, sem que precise ser algum nome conhecido na terra, mas Deus conta com corações fiéis e dedicados e vocacionados ao santo ministério. Elias é levantado, e quando nós olhamos para a vida de Elias, algumas pessoas podem pensar: o ápice do ministério de Elias não foi Elias ter profetizado contra Acabe, porque algumas pessoas dizem que grande coragem aquele homem teve de se colocar diante do rei, do Todo-Poderoso daquela região, e ele denunciar o pecado do rei. Algumas vezes o profeta, ele era chamado a sustentar a sua palavra com a própria vida. Por isso Jesus Cristo, lá no capítulo 23 de São Mateus, e verso 37, chega a dizer: Jerusalém, Jerusalém, você que apedreja e mata os profetas que eu vos envio. Ser profeta de Deus não era algo fácil, e muito menos para Elias. Ele denunciava o pecado do rei, ele denunciava juízo sobre as nações vizinhas. Era ele quem apontava o pecado das pessoas, mas o apontamento
arrependimento não era para a morte, mas para a vida, porque quando ele denunciava o pecado, ao mesmo tempo ele apresentava o arrependimento, e as pessoas olhavam para a vida dele e viam a possibilidade de viver agradando o seu Senhor, porque ele tinha uma vida reta diante de Deus. O ministério profético de Elias, o seu ápice não se dá na denúncia do pecado de Acabe, ainda que pareça muito emblemático quando ele chega diante de Acabe e ele diz: tu és o perturbador de Israel. Isso é muito bonito de se ver, muito bonito de se ouvir, mas ainda não é o ápice do ministério de Elias, nem muito menos ainda quando ele está no riacho de Querite, e no riacho de Querite ele é sustentado pelos corvos. Ao que parece, Deus envia ele para o riacho, mas ele tinha dado uma palavra de comando ao céu, para que o céu não derramasse mais o seu orvalho. O que acontece? O riacho seca, e Deus agora vai enviar ele do riacho de Querite para Sarepta, para uma viúva cuidar dele. E alguém pode pensar, o ápice do ministério do profeta Elias foi Sarepta, porque Sarepta era a cidade, ou uma das cidades, das quais a Jezabel era princesa. Então Elias se escondeu debaixo do nariz de Jezabel, porque Jezabel agora estava perseguindo Elias. Mas isso ainda não é o mais bonito. O mais bonito ainda está por vir. Sabe o que acontece? Elias agora solenemente reúne o povo, depois de ter sido afrontado. Deus vai levantar a ele, e parece que o ministério de Elias foi levantado, foi apontado para combater a apostasia dentro de Israel, porque ele foi um dos maiores que lutou contra o culto a Baal. E quando ele propõe que eles se reúnam ali no monte, e no monte eles trouxessem os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera, ele solenemente declara: vamos fazer um culto de adoração, e pode ser que o Deus que responder ao nosso culto será Deus em Israel. E eu louvo a Deus, porque nesta hora, sabe o que acontece? A campanha tem como nome um altar, e eu não vim dizer que este altar ele está quebrado, ou muito menos maculado, porque eu sei que este altar é santo, mas existe uma coisa na nossa vida que pode também se tornar um altar diante do Senhor, é a nossa própria vida. E eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está dizendo: eu ainda tenho pedras de edificadores celestiais para sustentar a tua vida de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Foi então que o profeta Elias vai tomar algumas providências. A primeira providência do profeta Elias é ver que o altar está quebrado. Elias agora vai tomar mão de 12 pedras e ele vai tratar de edificar o altar. E por que ele pede 12 pedras? Ele pede 12 pedras porque o texto mesmo diz que cada pedra representaria a nação ou uma tribo da nação de Israel. Logo ele está dizendo: este altar não é apenas para Judá, não é apenas para Benjamim, não é apenas para Zebulon, não é apenas para Dan, mas este altar é para toda a nação de Israel. Nesta hora eu vim lhe dizer: você não está nesse culto sem se preocupar com seu irmão, achando que o mesmo altar não pode ser compartilhado, mas Deus está dizendo: a primeira coisa que Ele quer cobrar da gente é a nossa união, para que o culto possa ser apresentado a Deus. Deus quer nos unir em uma única e verdadeira adoração. Glória a Deus. Logo depois ele entende que ele precisa armar a lenha. A lenha, irmãos, ela pode aqui representar a nossa carne, o nosso corpo, a nossa natureza adâmica. Perceba que todas as vezes que nós vemos na Bíblia Sagrada alguma coisa relacionada ao homem ou à natureza carnal, ele também faz menção da madeira.
Quando você olha para a arca do Senhor, ou a arca da aliança, ela tem dois componentes. O primeiro componente é de madeira, e o segundo componente é o ouro. A madeira foi revestida de ouro, apontando para a natureza humana de Jesus e apontando para a natureza divina em uma única pessoa. Então logo nós podemos dizer que a lenha aqui estava representando que ela precisava ser morta para que o fogo do Espírito Santo pudesse operar na vida daquelas pessoas. Logo eu vim te dizer, quando eu olho para Rebeca, ela era uma mulher estéril, e o seu marido Isaac está orando por ela. E quando ela está orando, e quando ele está orando por ela, os céus vão ouvir aquela oração, e dentro do ventre daquela mulher vai ser gerado duas crianças. Uma criança dentro da sua barriga começaram a disputar, e ela vai orar ao Senhor perguntando do que se tratava aquilo, e o Senhor responde a oração de servo fiel e piedoso. Quando o Senhor aparece para Rebeca, ele vai dizer: dentro do seu ventre estão duas crianças que se tornarão duas nações muito potentes, porém a maior servirá a menor. Sabe o que espiritualmente Deus estava ensinando a Rebeca e a nós aqui nesta noite? A menor é o Espírito Santo, que se você não abrir a porta do teu coração, ele não entra. E a maior é a nossa carne, a nossa natureza adâmica. Por quê? Porque nós já nascemos com ela. Mas existe uma promessa aqui simbólica neste versículo, porque a maior, ela serviria a menor. Portanto, nesta noite, faça com que a tua natureza e a tua carne, ela sirva ao Espírito Santo de Deus, através do fogo do Senhor Jeová. Meus irmãos, ele restaurou o altar, colocou a lenha, pegou o bezerro, repartiu o bezerro, colocou o bezerro sobre a lenha e espargiu o sangue sobre o altar. Sem sacrifício não há remissão de quê? De pecado. Logo ele entendia, o altar está quebrado, o povo está pecando, mas sem sacrifício não haveria remissão dos seus pecados. E nesta hora nós não precisamos mais sacrificar, porque um sacrifício definitivo e universal já foi feito há mais de 2022 anos atrás. Portanto, o sacrifício que eu preciso apresentar ao Senhor nesta noite é somente a minha vida. Se coloque diante do altar do Senhor e seja um sacrifício vivo na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Depois que o sacrifício ele está sobre o altar, ele ainda vai pedir quantos cântaros de água? 4 cântaros de água. E ele vai dizer: trazei de água, cheio de água, uma vez. E eles trazem uma vez e eles derramam a água sobre o sacrifício. Mas ele ainda diz: trazei outra vez, pela segunda vez e pela terceira vez. Logo, quando nós olhamos 4 cântaros em 3 viagens, dá quantos cântaros? Dá 12 cântaros. Ele estava dizendo: existe água e purificação para as 12 tribos de Israel. Todo aquele que se reunir no altar do Senhor não ficará fora sem que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida o seu Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas deixa eu te dar aqui uma observação. O Espírito Santo de Deus movendo Elias naquela situação, derramando a água sobre o altar. Por algumas vezes, alguns pregadores dizem que aquilo foi para que ele pudesse ainda mais aumentar o seu motivo de zombaria contra os profetas de Baal, porque ele estava colocando dificuldade no sacrifício para que o fogo não pudesse pegar logo mais rápido. Mas não, Elias entende que o altar ele está contaminado e que ele só poderia se descontaminar pela purificação da água. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no capítulo 15 do Evangelho de João, e no verso de número 3, ele vai dizer: vós já está limpo pela palavra. A água tinha o poder de limpeza, de purificação, assim também como nesta noite, esta palavra tem o poder de purificação e de limpeza das nossas vidas.
Eu sei que chegamos aqui, edificamos um altar, armamos a lenha, trouxemos o sacrifício, e o Senhor está dizendo que pela palavra purificaria vidas aqui neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, depois de haver feito tudo isso, Elias agora, ele entende que precisa fazer uma oração ao Senhor, porque ele entende que aquilo que foi proposto por ele não é força do seu mérito e não é meritório. Ele entende que aquilo só poderia ser alcançado se o Deus Todo-Poderoso pudesse responder ele. E o que ele faz? Ele levanta a voz dele em oração. E quando ele começa a fazer aquela oração, o céu responde com fogo naquele lugar. E o fogo desce e consome todo o holocausto. E vai consumir as pedras, e vai consumir a lenha, e vai consumir aquele sacrifício. E o Senhor será exaltado e glorificado em toda a nação. Quando Deus nos cela com o seu Espírito Santo, saiba de uma coisa: a obra redentora do Espírito Santo na nossa vida não pode ser contida, porque senão não tem sentido. Quando Deus derramar o Espírito Santo dele sobre nós com fogo, nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas, porque o objetivo do Espírito Santo é te levantar nesta hora para que você faça-se comunicável ao céu e levar outras pessoas ao céu. Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, para concluir, eu posso, junto com os irmãos, pensar no texto e pensar no sacrifício. Quando Elias reparte o bezerro e ele coloca sobre o holocausto, e ele esparge o sangue sobre aquele lugar, logo em seguida ele manda encher os cântaros e ele derrama o quê? A água. Logo nós podemos entender que o mesmo sangue que já estava lá se misturou com o quê? Com a água. Sabe o que é que traz a presença do Todo-Poderoso? É um culto e um altar aonde tenha a purificação pela palavra e o sangue, porque quando nós derramamos sangue no altar do Senhor, a remissão do pecado. Deus está dizendo que para você receber o Espírito Santo de Deus, você precisa entender que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário perdoou todos os teus pecados, não até aqui, mas continuará perdoando até quando você clamar por arrependimento. Mas o arrependimento que foi derramado na cruz do Calvário, mediante a soma desta palavra, produz na gente um ser humano purificado e limpo de toda a mazela do mundo. Quando misturarmos o sacrifício de Cristo com a leitura da palavra, conte os dias, porque Deus responderá com o Espírito Santo dele na sua vida, e você experimentará do fogo do batismo e da glória do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Não pode faltar no teu altar edificado lenha, fogo, bezerro. Não pode faltar água. Quando você reunir estes elementos na tua adoração, o Espírito Santo de Deus irá repousar sobre a nossa vida. Eu vim nesta noite te dizer: alguns Deus falava ao meu coração, estou colocando algumas pedras para levantar um altar.
A vida de algumas pessoas aqui ainda não estão um altar pleno diante do Senhor. Mas Deus está dizendo, eu vou continuar edificando, porque eu quero fazer e ver o sacrifício na vida deles. Há outros não estão apenas no processo de edificação. Há outros, Deus está no processo de mortificar a nossa carne. Entenda que nós temos duas naturezas, e esta natureza, se alimentada, ela logo desenvolve mais do que a outra. Deus estava me dizendo também, quando eu vinha para cá, tem pessoas que a natureza carnal ainda estão muito forte, mas eu irei derramar o Espírito Santo de Deus, para que a natureza menor sirva, para que a natureza maior possa servir a natureza menor. A outros Deus está dizendo, o sacrifício está pequeno, o sacrifício está pouco, mas estou colocando um coração novo, um coração grato, para que o sacrifício possa aumentar e você possa agradar o Deus Todo-Poderoso com a sua oferta de um teu sacrifício. Oh, glória a Deus! E a outros Deus colocou no meu coração agora. Irei abrir o teu entendimento. Quando procurar na minha palavra, ler e não entenderes, eu farei com que você possa entender a partir de agora. Porque quando você buscar a ler a minha palavra, não lerás mais sozinho, porque eu, Senhor, estarei contigo na leitura. E a minha palavra te purificará, e a minha palavra te limpará. E quando estiver limpo, eu irei te encher cada vez mais, para que tu possa continuar fazendo aquilo que eu já coloquei no teu coração. Oh, glória a Deus, aleluia! E a outros Deus está dizendo, basta levantar a tua voz em oração hoje, porque o Senhor quer te tocar nessa hora com o Espírito Santo dele. Nós ainda podemos louvar, meu pastor, aqui ainda? Amém? Vem cá, minha filha, vem adorar ao bendito nome de Jesus. Eu quero convidar a você sair do seu lugar. Você que sabe que tem buscado a presença do Senhor e que nesta noite pediu uma resposta de Deus em oração, porque você tem a oportunidade, você que já está nesses processos de cultuar ao Senhor ou de oferecer a Ele o teu sacrifício, você pode sair do seu lugar enquanto nós estamos adorando ao bendito nome do Senhor, para que o Senhor possa te encher neste momento. É um toque simples. O Senhor disse que não faria muito reboliço ao meu coração, mas assim como Ele se manifestou a Elias naquela caverna, não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no barulho, mas foi numa brisa suave. Deus está te convidando nesta hora. Sai do seu lugar, venha adorar ao Senhor, porque Deus ouviu a tua oração e Ele quer fazer algo novo na tua vida. Então você tem a oportunidade de sair do seu lugar. Venha adorando ao bendito nome de Jesus. Deus quer te encher mais do que Ele já tem te enchido nesta hora. Adore ao bendito nome de Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Vai abrir no teu coração. A Ele a glória. Vai declarando a Deus. A Ele a glória. Pra sempre, amém.
Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a Glória a Deus. glória. Irmãos, olhe para cá. A Ele a Um instante. glória. Elias foi levantado em um período, A Ele em um dos a piores períodos em Israel. glória, pra sempre, Nós estamos amém. vivendo o que ainda não é o pior período, mas já estamos encabeçando neste pior período. Só que eu me alegro por saber que a voz profética do Todo-Poderoso ainda continua levantando Elias nesta geração. Deus está te convidando nesta hora, Deus está te chamando nesta hora. Quando todos estiverem indo na direção contrária do Senhor, você permanecerá firme, seguindo na direção em que o Espírito Santo de Deus te mostrará. Ainda que todos estejam cedendo, ainda que todos estejam com medo, ainda que o nosso Deus pareça não estar perto de nós, possamos até nos sentir sozinhos algumas vezes, mas eu vim lhe dizer, o inferno tem colocado mentira nos nossos ouvidos, porque não importa quão distante você se sinta de Deus, no dia em que Deus descer ao teu encontro, Ele coloca as coisas no lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu profetizo sobre você nesta hora, que o altar que está sendo edificado e o sacrifício que está sendo posto levará você a uma remissão de pecados e te conduzirá a uma leitura da palavra, e a leitura da palavra produzirá em você novos frutos, novos dons dignos de arrependimento ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e você será, assim como Elias, um profeta de Deus nesta geração. Não importa quantos estejam cedendo, nós permaneceremos de pé e permaneceremos agradando ao Deus Todo-Poderoso. Não olharemos nem para a direita, não olharemos nem para a esquerda e muito menos para trás, porque a igreja, ela permanecerá avançando em direção ao reino celestial. Espírito, vem e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Oh, Espírito, Espírito, Receba o toque do Espírito Santo de vem Deus. e desce como fogo, Glória seja dada ao nome vem de como Jesus. em Pentecoste e enche-nos de novo. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, aqui estão todos estes, Pai, a qual ouviram a Tua palavra e foram conduzidos, Pai, pelo Teu Espírito a estarem diante do Teu altar. Cada um dos Teus filhos tem vivido, Pai, etapas ou fases deste processo a qual Elias desenvolveu nos dias de Israel. E eu sei que o Senhor, Pai, tem dado a cada um aqui
ao discernimento pelo Espírito Santo de Deus, para que compreendessem qual fase estava. Mas o lindo da parte de Deus e de saber o céu me fazia entender que todos aqueles que vieram até aqui à frente desfrutariam do toque do Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus aquece o coração desses homens e mulheres, incendeia o coração desses homens e mulheres e os levanta com fogo nesta hora, no nome santo de Jesus. Pai querido e Pai amado, eu ainda oro para que o sacrifício na casa dos teus filhos sejam restabelecidos, para que o tempo e a hora gastos na tua palavra sejam ampliados e o céu possa se manifestar na casa dos teus filhos. E para que a tua palavra, que produz vida, que cura, que santifica, que liberta, possa continuar produzindo efeito extraordinário e faça os teus filhos muito abençoados aqui neste lugar. Assim, Deus, no nome de Jesus, eu ainda repreendo toda fadiga, eu ainda repreendo toda dúvida, eu ainda repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo desânimo, eu repreendo todo principado e potestade que tem impedido os teus filhos de avançarem na tua presença, porque a tua palavra nos diz: se verdadeiramente vos buscarmos a tua presença, seremos livres. Portanto, seja livre no nome de Jesus, para adorar ao Deus único e verdadeiro. Tudo isso, Pai, nós te apresentamos e por fé nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Cumprimente o teu irmão.